Tenho 73 anos de idade e vou te contar algo que provavelmente vai te incomodar. Desperdicei 52 anos da minha vida perseguindo o sucesso de outra pessoa. Construí arranha-céus em São Paulo inteira, mas nunca construí uma única memória que valesse a pena. E a pior parte, você provavelmente está fazendo exatamente a mesma coisa agora. Antes que seja tarde demais, preciso que você entenda uma coisa. O relógio está correndo e você não tem tanto tempo quanto imagina. Se você ficar até o final deste vídeo, vou te mostrar exatamente o que levei 5 décadas para aprender e como você pode evitar o meu maior arrependimento. Meu nome é Osvaldo Ferreira da Silva. Durante 52 anos, esse nome estava em placas de obras por São Paulo inteira. Edifícios comerciais, condomínios de luxo, shopping centers. Se você mora em São Paulo, provavelmente já passou por algum prédio que eu ajudei a construir. E durante todos esses anos, eu achei que isso significava alguma coisa. Achei que significava que eu tinha vencido na vida. Eu estava completamente enganado. Antes de te contar o que aconteceu que mudou tudo, preciso que você entenda quem eu era. Não para me impressionar, mas para que você reconheça os sinais na sua própria vida. Porque eu vejo jovens de 20, 30, 40 anos cometendo exatamente os mesmos erros que eu cometi. E diferente de mim, vocês ainda têm tempo de mudar o rumo. Eu cresci em Osasco, zona oeste de São Paulo, filho de operário. Meu pai, seu Antônio, trabalhava em construção civil. Ele era pedreiro, daqueles que acordavam às 5 da manhã e voltavam para casa às 7 da noite com as mãos calejadas e as costas doendo. Minha mãe, Dona Lourdes, lavava roupa para fora para complementar a renda. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada no final do mês. Eu tinha 15 anos quando meu pai morreu. Acidente de trabalho. Caiu de um andaime no 10º andar de um prédio que estava sendo construído na Avenida Paulista. Nem indenização a família recebeu direito. A construtora alegou que foi negligência dele, que ele não estava usando o equipamento de segurança adequado. Minha mãe não teve forças para brigar na justiça. O enterro do meu pai foi num sábado chuvoso de março de 1967. Lembro como se fosse ontem. Havia umas 30 pessoas no velório. Colegas de obra, alguns vizinhos, família. E eu ficava ali olhando para aquele caixão barato pensando, isso é tudo? Um homem trabalha a vida inteira, quebra as costas construindo prédios para gente rica e no final é isso? Um caixão simples e 30 pessoas que vão esquecer dele em 6 meses? Naquele dia, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu nunca seria como meu pai, nunca seria só mais um operário descartável. Eu ia ser alguém, ia ter dinheiro, respeito, poder, ia construir um império, não trabalhar para os impérios dos outros. O que eu não percebi naquele momento, e levaria 52 anos para entender, é que eu estava fazendo a promessa errada. 3 semanas antes do meu pai morrer, a gente teve uma briga feia. Eu tinha acabado de ganhar uma bolsa parcial para estudar no Senai, curso técnico em edificações. Era minha chance de subir na vida, de não trabalhar com as mãos como ele. Mas eu tinha outra ideia na cabeça. Eu queria estudar artes, desenho, pintura. Eu era bom nisso. A professora de artes da escola tinha dito que eu tinha talento, que podia tentar uma bolsa na Escola de Belas Artes. Mas quando contei isso para o meu pai, ele riu. Não foi uma risada maldosa, era uma risada cansada, de quem conhece o mundo. Ele disse, Osvaldo, arte não enche barriga, arte não paga conta. Você vai fazer esse curso no Senai, vai aprender uma profissão de verdade e vai ter uma vida melhor que a minha. Isso não é discussão. Eu gritei com ele. Disse que ele não entendia nada, que era só um pedreiro ignorante que nunca teve coragem de sonhar. Ele não gritou de volta, só olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse,
Um dia você vai entender, meu filho. Um dia você vai ter responsabilidades de verdade e vai perceber que sonhos não pagam as contas. Essa foi praticamente a última conversa de verdade que a gente teve. 3 semanas depois, ele estava morto. E sabe o que eu fiz? Joguei fora todos os meus desenhos. Todos. Cadernos inteiros de esboços, pinturas que eu tinha feito, tudo. Joguei no lixo e me matriculei no Senai, porque eu ia provar para o fantasma do meu pai que ele estava certo. Eu ia vencer usando as regras dele, no jogo dele. Passei os próximos 37 anos fazendo exatamente isso. Formei no Senai aos 18 anos, entre os melhores da turma. Consegui um emprego numa construtora média, comecei como assistente de engenheiro. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Finais de semana, feriados, não importava. Eu estava construindo o meu império. Aos 25 anos, já era engenheiro júnior. Aos 30, engenheiro sênior. Aos 35, gerente de projetos. Aos 40, diretor. Aos 45, sócio minoritário. Aos 50, sócio majoritário da segunda maior construtora de edifícios comerciais de São Paulo. Pelo caminho, me casei com Célia. Conheci ela num evento corporativo. Ela trabalhava no departamento jurídico de um cliente. Era bonita, inteligente, ambiciosa. A gente tinha objetivos parecidos: subir na vida, ter sucesso, construir patrimônio. Nos casamos 6 meses depois de nos conhecer, mais por lógica do que por paixão. Ela era a esposa perfeita para um executivo em ascensão. Tivemos um filho, Rafael. Ele nasceu quando eu tinha 32 anos. Lembro do dia que ele nasceu. Eu estava numa reunião importantíssima, negociando um contrato de milhões com um grupo de investidores estrangeiros. A secretária entrou na sala dizendo que minha esposa tinha entrado em trabalho de parto. Eu olhei para os investidores, olhei para o contrato sobre a mesa e disse: "Me dá 20 minutos para fechar isso aqui." Cheguei no hospital 2 horas depois do Rafael nascer. Célia estava exausta, segurando nosso filho. Ela não disse nada, mas o olhar dela dizia tudo. Eu murmurei uma desculpa sobre o contrato, sobre como aquilo ia garantir o futuro do nosso filho. Ela apenas acenou com a cabeça. Essa cena se repetiria centenas de vezes, pelos próximos 20 anos. Aniversários que eu perdi porque estava viajando a trabalho. Apresentações da escola que eu não vi porque tinha reunião. Finais de semana que eu passei no escritório em vez de estar com a família. Sempre com a mesma desculpa: "Estou fazendo isso por vocês, para garantir nosso futuro." Mas a verdade, eu estava fazendo aquilo por mim, ou melhor, pelo fantasma do meu pai. Eu estava provando que não era um fracasso, que eu tinha vencido, que minha vida tinha significado. Aos 52 anos, eu tinha tudo o que sempre quis: apartamento de luxo no Jardim Europa, casa de praia em Guarujá, carro importado, relógio suíço, respeito no mercado. O nome Oswaldo Ferreira da Silva significava alguma coisa no mercado imobiliário de São Paulo. E eu era completamente vazio por dentro. Mas eu não sabia disso ainda. Ou melhor, eu sabia, mas fingia que não sabia. Porque se eu parasse para pensar, para realmente pensar, teria que admitir que passei décadas inteiras perseguindo coisas que não me faziam feliz. E essa admissão seria insuportável. Até que numa terça-feira de abril de 2004, tudo mudou. Era por volta das 22 horas. Eu estava voltando de mais uma reunião que poderia ter sido resolvida por e-mail, mas que o cliente insistiu em fazer pessoalmente porque gostava de se sentir importante. Trânsito pesado na Marginal Pinheiros, como sempre. Eu estava cansado, irritado, falando ao telefone com Célia, que também estava voltando de uma viagem de trabalho. Ela estava dizendo alguma coisa sobre termos que conversar sobre o Rafael, que ele tinha largado a faculdade de administração e estava falando em fazer música.
Eu estava ouvindo pela metade, mais focado no trânsito, quando de repente um caminhão invadiu minha pista. Não sei direito o que aconteceu. Os médicos dizem depois que o motorista do caminhão cochilou ao volante. Eu vi os faróis vindo na minha direção, tentei desviar, ouvi o barulho de metal amassando, vidro quebrando. Depois, tudo ficou preto. Acordei no hospital 3 horas depois. Costelas quebradas, braço fraturado, cortes pelo rosto e corpo. Podia ter sido muito pior, disseram os médicos. Tive sorte. Aquela palavra de novo, sorte. Célia ainda não tinha chegado. O voo dela tinha atrasado. Então eu fiquei ali, sozinho, numa cama de hospital, com dor no corpo inteiro esperando. E não tinha nada para fazer, além de pensar. A sala de espera da emergência ficava visível da porta do meu quarto, e eu ficava olhando as pessoas. Tinha um homem idoso, devia ter uns 80 anos, sentado numa cadeira de rodas, com a esposa ao lado, segurando a mão dele. Eles não falavam nada, só ficavam ali, juntos. Tinha uma mãe jovem com uma criança no colo. A menina estava chorando, e a mãe cantava baixinho para acalmá-la. E tinha um pai, devia ter uns 40 anos, brincando com o filho pequeno no chão da sala de espera. O menino tinha uns 5 anos, e eles estavam fazendo aviõezinhos com papel. Aquele pai estava rindo, o filho estava rindo, e eu percebi que não conseguia lembrar a última vez que tinha rido assim com o Rafael. Não conseguia lembrar a última vez que tinha brincado com ele. Não conseguia lembrar a última vez que a gente tinha feito qualquer coisa juntos que não envolvesse eu dar dinheiro para ele ou dar sermão sobre responsabilidade. E ali, naquela cama de hospital, com as costelas quebradas e o corpo doendo, alguma coisa quebrou dentro de mim também. Comecei a chorar. Não era choro de dor física, era choro de algo muito mais profundo. Era choro de 52 anos de vida desperdiçada, de oportunidades perdidas, de momentos que nunca voltariam. Eu tinha 52 anos de idade, a mesma idade que meu pai tinha quando morreu. Não, espera, meu pai tinha morrido aos 43. Eu já tinha vivido 9 anos a mais que ele. E o que eu tinha feito com esses 9 anos extras? Trabalhado ainda mais, acumulado mais coisas, construído mais prédios, mas e memórias, e momentos de verdade, e amor, risadas, conexões reais? Nada. Foi ali, naquele momento, que tudo ficou claro. Eu não estava vivendo minha vida. Estava vivendo a vida que achei que meu pai queria que eu vivesse. Estava provando um ponto para um homem que estava morto havia 37 anos. Estava perseguindo uma versão de sucesso que nunca foi minha, que nunca me fez feliz. Eu tinha ganhado a vida inteira e tinha perdido a vida inteira. Uma enfermeira entrou no quarto e perguntou se eu estava sentindo dor. Eu disse que sim, mas não era a dor que ela imaginava. Ela me deu um calmante e saiu. Mas o calmante não acalmava o que estava acontecendo na minha cabeça. Quando Célia finalmente chegou, já era quase meia-noite. Ela entrou correndo, preocupada, e pela primeira vez em anos eu vi algo real no rosto dela. Medo de me perder. Não medo de perder o provedor, ou o sócio, ou o sobrenome. Medo de perder o Osvaldo. Ela segurou minha mão e começou a chorar. E eu também chorei. E a gente ficou ali, chorando junto, pela primeira vez em quanto tempo? 10 anos, 15. Eu disse para ela, a gente precisa mudar tudo, Célia. A gente está vivendo errado. Ela olhou para mim sem entender. Osvaldo, você bateu a cabeça? Quer que eu chame o médico? Não, eu disse. Pela primeira vez em 52 anos, estou pensando com clareza. E eu vejo agora, a gente está desperdiçando nossa vida. Ela não entendeu naquele momento. Como poderia? Levaria meses de conversas, de terapia de casal, de noites acordados discutindo, para ela começar a entender o que eu tinha percebido naquela cama de hospital. Mas aquela noite foi o ponto de virada.
Aquela foi a noite em que Oswaldo Ferreira da Silva, o construtor de arranha-céus, o executivo de sucesso, morreu. E um Oswaldo diferente começou a nascer. Nos dias seguintes, ainda no hospital, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida adulta. Fiquei parado. Sem trabalhar, sem fazer ligações, sem resolver problemas, apenas pensando. E uma das coisas em que pensei foi: se eu tivesse morrido naquele acidente, o que as pessoas diriam no meu velório? Tentei imaginar. Diriam que eu era um empresário de sucesso, que construí prédios importantes, que deixei um patrimônio considerável. Talvez algum colega de trabalho contasse uma história sobre alguma negociação brilhante que eu fiz. Mas e o Rafael? O que meu filho diria? Tento imaginar e não consigo. Porque eu não dei a ele memórias suficientes para preencher um discurso. Não dei a ele tempo suficiente para realmente me conhecer. E essa percepção me destruiu. Eu tinha uma caixa velha guardada no armário do meu escritório em casa, cheia de documentos antigos. Pedi para Célia trazer quando ela foi buscar roupas para mim. Dentro dessa caixa, no fundo, embaixo de diplomas e certificados, tinha uma caderneta velha, marrom, com as páginas amareladas. Eu nem lembrava que aquilo existia. Era uma caderneta que ganhei da minha mãe no meu aniversário de 20 anos, 2 meses depois do meu pai morrer. Na primeira página, com minha letra jovem e cheia de esperança, estava escrito: coisas que quero fazer antes de morrer. Comecei a ler a lista. E cada item era uma punhalada: viajar pelo Nordeste brasileiro, conhecer as praias e a cultura, aprender a tocar violão, escrever sobre a vida do meu pai, sobre quem ele realmente foi, ter tempo para desenhar de novo, só por prazer. Ver o mundo além de São Paulo. Ter conversas de verdade com meu filho, não só sobre notas e responsabilidades. Ler os livros que sempre quis ler, fazer amigos de verdade, não só contatos profissionais. Tinha 20 itens naquela lista, 20 coisas que o Oswaldo de 20 anos queria fazer. 20 sonhos, 20 desejos, 20 pedaços de uma vida que eu imaginei viver. Sabe quantos daqueles itens eu tinha realizado em 32 anos? 0. Nenhum. Nem sequer tinha tentado. Eu tinha jogado aquela caderneta numa caixa e esquecido dela, da mesma forma que tinha jogado fora meus desenhos e esquecido quem eu realmente era. Fiquei 5 dias no hospital. E nesses 5 dias, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia mudar tudo. Não sabia como ainda, não sabia até onde conseguiria ir. Mas eu sabia uma coisa com certeza absoluta. Eu não ia desperdiçar os anos que me restavam da mesma forma que desperdicei os primeiros 52. Porque se tem uma coisa que aprendi naquela cama de hospital, ouvindo os bips das máquinas e olhando para aquela caderneta amarelada, é que a vida não espera, o tempo não para. E um dia, mais cedo do que a gente imagina, tudo acaba. A pergunta é: quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e ver uma vida vivida ou uma vida desperdiçada? Saí do hospital numa sexta-feira. Era início de maio, outono em São Paulo, aquele clima em que você não sabe se coloca casaco ou não. Célia foi me buscar. O carro tinha sido destruído no acidente, então ela tinha alugado um provisório. No caminho para casa, ela falava sobre os detalhes práticos: seguro, documentos, reuniões que tinham sido remarcadas, clientes preocupados querendo notícias. Eu escutava tudo em silêncio e percebi algo curioso. Pela primeira vez em décadas, eu não me importava com nada daquilo. As reuniões, os clientes, os contratos, nada daquilo tinha importância real. Eram só tijolos que eu estava empilhando, um em cima do outro, construindo uma torre que não levava a lugar nenhum. Quando chegamos em casa, o apartamento estava exatamente como eu lembrava. Tudo no lugar, tudo organizado, tudo perfeito. E completamente vazio.
Não vazio de móveis ou objetos, era cheio disso, vazio de vida. Célia me ajudou até o quarto, preparou o almoço, ficou me observando com aquela preocupação que você tem quando alguém bateu a cabeça e pode estar com traumatismo. Ela ainda achava que aquilo ia passar, que em alguns dias eu voltaria ao normal, mas eu sabia que não havia mais volta. Naquela noite, depois que Célia dormiu, fui até meu escritório em casa. Era um cômodo grande, com estantes cheias de livros que eu nunca li, prêmios que eu nunca liguei de verdade, certificados emoldurados nas paredes. Sentei na cadeira de couro caro e olhei ao redor. Aquela sala era o símbolo de tudo que eu tinha conquistado e também de tudo que eu tinha perdido. Peguei a caderneta velha que tinha trazido do hospital. Abri na primeira página, naquela lista de 20 itens. E peguei uma caneta. Do lado de cada item, fiz uma anotação de quantos anos tinham se passado desde que escrevi aquilo. 32 anos. 32 anos, olhando para essa lista e não fazendo nada. Então fiz outra coisa. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Não uma lista nova, mas um tipo de carta. Uma carta para mim mesmo. Osvaldo, escrevi, você tem 52 anos. Se tiver sorte, talvez tenha mais 20, 25 anos pela frente. Pode ser mais, pode ser muito menos. Ninguém sabe. O que você sabe com certeza é que você desperdiçou os últimos 32 anos vivendo no piloto automático, vivendo a vida errada, perseguindo as coisas erradas. Você pode desperdiçar os próximos 20 também. Ou pode acordar agora. Escrevi durante 2 horas. Tudo que estava sentindo, tudo que tinha percebido naquela cama de hospital. E no final, fiz uma promessa para mim mesmo por escrito. Nos próximos 6 meses, eu ia começar a mudar tudo, não de uma vez, porque mudanças radicais assustam as pessoas ao redor e criam resistência. Mas passo a passo, eu ia desmantelar a vida que construí e começar a construir a vida que sempre quis ter. Na segunda-feira seguinte, voltei ao escritório. Todo mundo ficou surpreso de me ver tão cedo. Diziam que eu devia descansar mais, mas eu tinha coisas a resolver. Chamei meu sócio, Marcelo, para uma reunião. Marcelo e eu trabalhávamos juntos havia 15 anos. Ele entrou como engenheiro júnior quando eu já era diretor. E cresceu dentro da empresa. Éramos sócios meio a meio havia 5 anos. Bom profissional, focado, ambicioso. Tipo de pessoa que eu admirava porque me lembrava de mim mesmo 20 anos antes. Sentei com ele na sala de reuniões e disse: Marcelo, preciso conversar com você sobre o futuro da empresa. Ele ficou tenso imediatamente. Achava que eu ia falar sobre expandir, sobre novos projetos, sobre crescimento. Quando eu disse o que realmente queria, ele quase caiu da cadeira. Quero me afastar operacionalmente da empresa, eu disse. Gradualmente, nos próximos 6 meses. Quero que você assuma a gestão completa. Vou manter minha participação societária, mas não quero mais estar envolvido no dia a dia. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Marcelo me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Osvaldo, você bateu a cabeça nesse acidente? Quer que eu chame alguém? Sua esposa? Não, Marcelo. Estou com a cabeça mais clara do que nunca estive em décadas. Você é mais do que capaz de tocar isso sozinho. Aliás, metade das decisões importantes você já toma há anos. Só estou formalizando. Mas por quê? A empresa está no melhor momento. Temos 3 projetos enormes em andamento. Estamos negociando aquele contrato com o grupo espanhol que pode nos colocar em outro patamar. E você vai fechar esse contrato brilhantemente, eu disse. Você não precisa de mim, e eu preciso de tempo. Tempo para quê? Para viver, Marcelo. Só para viver. Ele não entendeu. Como poderia? Ele estava com 38 anos, no auge da ambição, construindo seu império. Exatamente onde eu estava aos 38.
E eu não conseguia fazer ele entender que aquele caminho levava a um lugar vazio. Mas eu não desisti. Expliquei que nos próximos 6 meses eu ia fazer uma transição gradual. Continuar vindo ao escritório, mas menos horas. Passar os projetos, delegar decisões, treinar a equipe para funcionar sem mim. No final daquele período, eu ia estar presente apenas para reuniões estratégicas mensais e decisões societárias importantes. Marcelo concordou, mas percebi no olhar dele que ele achava que eu ia desistir dessa ideia em poucas semanas, que assim que a emoção do acidente passasse, eu voltaria ao normal. Todos achavam isso. A reação de Célia foi ainda mais complicada. Levei 2 semanas até ter coragem de conversar seriamente com ela sobre o que eu queria fazer. Uma noite, depois do jantar, sentamos na varanda do apartamento, cada um com uma taça de vinho, e eu comecei. Célia, aquele acidente mudou alguma coisa em mim. Eu sei, ela disse. Você está mais quieto, mais pensativo. É normal depois de um trauma, vai passar. Não vai passar. E não quero que passe, porque eu percebi uma coisa horrível. A gente está vivendo errado. Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de advogada prestes a desmontar um argumento fraco. O que você quer dizer com vivendo errado? A gente tem uma vida confortável, estabilidade financeira, segurança, e somos completamente infelizes, eu disse. O silêncio que se seguiu foi pesado, porque naquele momento, pela primeira vez, a gente estava sendo honesto. Completamente honesto. Você é infeliz? Ela perguntou, baixo. Não sei se infeliz é a palavra certa, respondi. Vazio. Sinto que estou vivendo no piloto automático há tanto tempo que esqueci como é realmente estar presente. Trabalho 12 horas por dia fazendo coisas que não me dão prazer nenhum, só para acumular mais dinheiro que a gente nem precisa. Quando foi a última vez que a gente fez algo juntos? Não estou falando de jantares com clientes ou eventos sociais. Estou falando de algo de verdade. Só nós dois. Célia olhou para a taça de vinho, pensativa. Lembro que pensamos em fazer aquela viagem para a Europa, ela disse. Mas depois você fechou aquele contrato grande e ficou impossível sair. Isso foi há 7 anos, Célia. Há 7 anos a gente vem adiando viver nossa vida. E o que você quer fazer? Ela perguntou. Largar tudo, virar hippie? Não, eu ri, mas era um riso triste. Quero começar a viver de verdade. Quero acordar de manhã e ter algo que me motive além de reuniões e planilhas. Quero ter tempo para coisas que importam. Para nós, para o Rafael, para mim mesmo. O Rafael, ela disse e suspirou. Você sabe que ele largou a faculdade, né? Está morando num apartamento minúsculo em Pinheiros, dividindo com outros 3 músicos, tentando viver de tocar em bares. Eu sabia. Tinha descoberto 2 semanas antes. E minha primeira reação tinha sido raiva. Raiva de que ele estava desperdiçando as oportunidades que eu dei. Raiva de que ele estava jogando fora a faculdade cara, o futuro seguro, tudo que eu trabalhei para dar a ele. Mas depois do acidente, depois daquela caderneta, minha perspectiva mudou completamente. E como você se sente sobre isso? Perguntei a Célia. Frustrada, ela admitiu. Decepcionada. A gente deu tudo para ele. A melhor educação, todas as oportunidades. E ele escolhe viver feito mendigo, tocando violão em bar vagabundo. Escuta como você está falando, eu disse. A gente deu tudo para ele. Mas a gente perguntou o que ele queria? Ou só decidimos o que era melhor e esperamos que ele seguisse o roteiro? Célia ficou em silêncio. E eu continuei. Sabe o que eu percebi? A gente está fazendo com o Rafael exatamente o que fizeram comigo. Meu pai queria que eu fosse prático, seguro, que seguisse um caminho certo. E eu passei a vida inteira provando que ele estava certo, mesmo depois dele morrer.
Desperdicei 52 anos vivendo a vida que achei que ele queria que eu vivesse. E agora a gente está empurrando o Rafael para o mesmo caminho. Mas ele precisa de estabilidade financeira, Osvaldo. Música não paga as contas. Eu ouvi essas exatas palavras quando tinha 15 anos, eu disse, do meu pai, quando eu disse que queria estudar artes. E sabe o que aconteceu? Eu desisti dos meus sonhos, fiz o que era prático, construí uma carreira de sucesso. E passei os últimos 37 anos morto por dentro. Célia me olhou assustada. Você realmente sente assim? Sinto. E não quero isso para o nosso filho. Prefiro vê-lo feliz e pobre do que rico e vazio. A conversa se estendeu pela madrugada. Célia resistiu, argumentou, tentou me fazer ver razão. Mas eu percebi algo interessante durante aquela conversa. Ela não estava discordando de mim porque achava que eu estava errado. Ela estava com medo, medo de mudar, medo de sair da zona de conforto, medo de admitir que talvez ela também estivesse vivendo errado. No final, fizemos um acordo. Eu ia começar minhas mudanças gradualmente, e se em 6 meses eu ainda estivesse convicto, a gente reavaliaria tudo, incluindo a vida dela. Se ela quisesse participar das mudanças, ótimo. Se não quisesse, a gente precisaria ter conversas difíceis sobre o futuro do nosso casamento. Foi a conversa mais honesta que a gente teve em anos, e também a mais assustadora. No dia seguinte, fiz algo que não fazia havia 30 anos. Liguei para o Rafael. A gente mal se falava. Quando falávamos eram conversas tensas, cheias de cobranças da minha parte e ressentimento da parte dele. Mas dessa vez, eu não liguei para cobrar. Liguei para ouvir. Alô? A voz dele soou surpresa. Pai, Rafael. Tudo bem? Tudo, ele disse desconfiado. Aconteceu alguma coisa? Eu tive um acidente de carro semana passada. Nada grave, mas fiquei pensando em algumas coisas. Queria saber se você tem tempo para tomar um café comigo. Sem cobranças, sem brigas, só conversar. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Sério? Ele perguntou. Sério. Ok, quando? Hoje, se você puder. Escolhe um lugar aí perto de você. A gente se encontrou numa cafeteria em Pinheiros, perto do apartamento dele. Era um lugar simples, com paredes de tijolinho aparente, mesas de madeira desgastada, música alternativa tocando baixo. O tipo de lugar que eu nunca entraria normalmente, porque não tinha ar-condicionado adequado nem serviço impecável. Mas quando entrei e vi o Rafael sentado numa mesa do fundo, com uma camiseta velha de banda e o violão encostado na parede ao lado dele, percebi que aquele lugar tinha algo que nenhum restaurante 5 estrelas tinha. Era genuíno. Rafael se levantou quando me viu, sem saber bem como reagir. A gente se abraçou, meio desajeitado, e sentamos. Como você está? Ele perguntou. A mãe disse que o acidente foi feio. Estou bem. Dolorido, mas bem. E foi feio, sim. Poderia ter sido muito pior. Um garçom veio anotar os pedidos. Rafael pediu um café expresso simples. Eu, que normalmente pediria um cappuccino específico com leite desnatado e sem açúcar, pedi a mesma coisa que ele. Quando o garçom saiu, ficamos em silêncio por um momento. E então eu disse a coisa mais difícil que já disse para meu filho. Rafael, eu estraguei tudo com você. Como pai, eu falhei. E quero que você saiba que eu sei disso. Ele me olhou chocado. Pai, você bateu a cabeça nesse acidente? Todo mundo está achando isso. Eu ri. Mas não. Pela primeira vez em décadas, estou vendo as coisas com clareza. E uma das coisas que vejo com mais clareza é que eu não fui o pai que você precisava. Fui o pai que achei que deveria ser. Provedor, exigente, focado em te preparar para o sucesso. Mas eu nunca te ouvi de verdade. Nunca tentei entender quem você realmente é. O Rafael ficou quieto. Vi que os olhos dele estavam brilhando.
Ele pegou a xícara de café quando chegou, mais para ter algo para fazer com as mãos. Eu passei a vida inteira tentando te agradar, ele disse, baixo, tentando ser o filho que você queria. Estudei administração, mesmo odiando. Fiz estágio na área mesmo sabendo que aquilo me matava por dentro. Mas eu não consegui mais, pai. Desculpa desapontá-lo, mas eu não consegui mais fingir. Você não me desapontou, eu disse. Eu que desapontei você. E a mim mesmo. Porque sabe o que eu descobri? Eu fiz exatamente a mesma coisa que você. Passei a vida tentando agradar meu pai morto, tentando provar que eu era bom o bastante, seguindo um caminho que não era meu. E desperdicei 52 anos fazendo isso. Contei para ele sobre meu pai, sobre a última briga que a gente teve, sobre a bolsa de artes que eu rejeitei, sobre os desenhos que joguei fora, sobre aquela caderneta com a lista de sonhos que nunca realizei. Rafael escutou tudo em silêncio, e quando terminei, ele disse algo que me destruiu. Eu sabia que você gostava de desenhar. Achei uns esboços velhos seus uma vez, num caderno antigo no sótão da casa da avó. Eram bons, realmente bons. Perguntei para a mãe sobre aquilo, e ela disse que você desistiu quando era jovem, que tinha escolhido ser prático. Você viu meus desenhos? Perguntei emocionado. Vi. E até tentei desenhar também quando era criança. Achei que talvez fosse algo que a gente pudesse fazer juntos, mas você estava sempre ocupado e depois eu desisti também. Meu Deus, Rafael, me desculpa. A gente ficou ali, pai e filho, chorando num café vagabundo em Pinheiros. Pessoas passavam, olhavam curiosas, mas eu não me importava. Pela primeira vez em 23 anos, desde que ele nasceu, eu estava realmente presente com meu filho. Me conta sobre a música, eu disse. Por que música? O que você sente quando toca? Os olhos dele se iluminaram, e ele começou a falar, realmente falar, sobre paixão, sobre criação, sobre a sensação de estar no palco, sobre como a música o fazia sentir vivo. E eu escutei. Realmente escutei. No final daquela conversa de 3 horas, eu disse a ele, Rafael, não sei quanto dinheiro você precisa por mês para sobreviver, mas vou começar a te depositar uma ajuda. Não é para você largar a música, é exatamente o contrário. É para você poder focar na música sem ter que se matar fazendo trabalhos paralelos que você odeia. Considere um investimento de um pai que finalmente acordou. Ele não queria aceitar no início. Tinha orgulho, achava que precisava provar que conseguia sozinho. Mas eu insisti. Não estou tentando te comprar, Rafael. Estou tentando te dar o que meu pai nunca me deu, a chance de seguir seus sonhos sem ter que escolher entre paixão e sobrevivência. Ele aceitou, e choramos de novo. Saindo daquela cafeteria, eu me senti diferente, mais leve, como se tivesse colocado para fora um peso que carregava havia décadas. Nos meses seguintes, comecei a executar meu plano. Reduzi minhas horas no escritório, comecei a delegar mais. E o mais importante, comecei a fazer coisas da minha lista. O primeiro item foi aprender a tocar violão. Encontrei um professor particular, um senhor de 60 anos chamado João, que dava aulas na casa dele em Perdizes. Cheguei na primeira aula nervoso, me sentindo ridículo. Um executivo de 52 anos aprendendo violão. Mas o João não julgou. Ele apenas me deu um violão, me ensinou os primeiros acordes e disse, música não tem idade, meu amigo. Tem alma. E pela sua cara, sua alma está precisando muito disso. Ele estava certo. Aquelas aulas de violão, 1 hora 2 vezes por semana, viraram o momento mais importante da minha semana. Era só eu, o instrumento e a música. Sem reuniões, sem decisões, sem pressão, só criação. 6 meses depois do acidente, fiz minha primeira viagem da lista, Nordeste brasileiro.
Célia não quis ir, disse que não podia tirar férias do escritório naquele momento. Então, eu fui sozinho. Peguei um avião para Fortaleza e aluguei um carro. Dirigi pela costa, sem roteiro fixo. Passei por praias desertas, conversei com pescadores, comi em restaurantes de beira de estrada, dormi em pousadas simples. E em Jericoacoara, numa tarde de sol forte, sentado numa duna vendo o pôr do sol, eu chorei de novo. Mas dessa vez, não era choro de tristeza. Era choro de libertação. Eu tinha 52 anos quando finalmente comecei a viver. 52 anos desperdiçados perseguindo coisas erradas. Mas pelo menos agora, finalmente, eu estava acordado. E tinha uma pergunta que não saía da minha cabeça. Uma pergunta que quero fazer a você agora. Quantos anos você vai desperdiçar antes de acordar? Os próximos 3 anos foram os mais intensos da minha vida. Não intensos no sentido de trabalho ou produtividade, mas intensos no sentido de transformação real. Eu estava aprendendo a viver pela primeira vez. Quando voltei daquela primeira viagem ao Nordeste, algo em mim tinha mudado permanentemente. Era como se eu tivesse provado um tipo diferente de vida e agora não conseguia mais fingir satisfação com a vida antiga. Célia percebeu. Ela chegou em casa do trabalho um dia e me encontrou na sala, tocando violão. Não bem, eu ainda era horrível, mas estava tocando e rindo dos meus próprios erros. Ela ficou parada na porta, me observando, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você está diferente, ela disse. Estou vivo, respondi. Acho que é isso. Ela sentou no sofá e ficou em silêncio por um tempo. Então disse algo que me surpreendeu. Eu quero isso também, Osvaldo. Não sei como, mas quero sentir o que você está sentindo. Foi o começo da transformação dela, mas isso levaria tempo. Célia era ainda mais enraizada na vida corporativa do que eu. Ela tinha construído sua identidade inteira em torno da carreira, do sucesso, do reconhecimento profissional. Abrir mão disso era aterrorizante para ela. Mas aos poucos, conversando, fazendo terapia de casal, explorando juntos, ela começou a se abrir para a possibilidade de que talvez houvesse mais na vida do que reuniões e promoções. Enquanto isso, meu relacionamento com Rafael estava florescendo de uma forma que eu nunca imaginei possível. A gente começou a se ver toda semana. Às vezes eu ia nos shows dele, em bares pequenos e alternativos onde ele tocava. Ficava lá no fundo, tomando uma cerveja, vendo meu filho fazer o que amava. E sabe o que eu sentia? Orgulho. Orgulho genuíno. Não o orgulho falso de quando ele tirava boas notas ou entrava numa faculdade prestigiada. Mas orgulho real de ver meu filho sendo autêntico, corajoso, fiel a si mesmo. Um dia ele me ligou empolgado. Pai, conseguimos. A banda fechou para tocar na abertura de um show grande. É no Carioca Club. Vai ter uns 500 pessoas. Você vem? Claro que vou, eu disse sem hesitar. Célia foi comigo. E ver os dois ali, ela e eu, assistindo nosso filho tocar para uma plateia empolgada, foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Depois do show, Rafael veio falar com a gente, suado, feliz, vivo. E vocês? Como está a vida de vocês? Ele perguntou. Eu olhei para a Célia, ela sorriu, pegou minha mão e disse: Estamos aprendendo a viver, filho. Seu pai está me ensinando. Foi nessa época, uns 2 anos depois do acidente, que aconteceu algo que testou tudo o que eu estava construindo. Marcelo me ligou numa tarde de quinta-feira. Osvaldo, precisamos conversar urgentemente. Apareceu uma oportunidade gigantesca. Grupo investidor internacional querendo parceria para construir um complexo comercial enorme na Zona Sul. Estamos falando de um contrato de centenas de milhões, mas eles querem você envolvido diretamente.
Dizem que só fecham se o Oswaldo Ferreira da Silva estiver à frente do projeto. Senti meu coração acelerar. Era exatamente o tipo de projeto que eu teria matado para conseguir 5 anos antes. O projeto dos sonhos. Prestígio, dinheiro, reconhecimento internacional. Quanto tempo de dedicação? Perguntei. Pelo menos 3 anos, tempo integral. Você precisaria voltar a se envolver completamente. Reuniões diárias, viagens constantes, o pacote completo. Desliguei o telefone e fiquei sentado em silêncio. A tentação era enorme. Aquela vozinha familiar na minha cabeça. Essa é a oportunidade da sua vida. Você não pode deixar passar. Pensa no legado. Pensa no que você vai construir. Mas então olhei ao redor. Estava no pequeno ateliê que tinha montado num dos quartos vazios do apartamento. Tinha cavaletes, tintas, telas. Eu tinha voltado a desenhar, a pintar. Não era bom. Estava enferrujado depois de 37 anos sem praticar. Mas era meu. Era real. Na parede tinha uma foto recente minha e do Rafael, sorrindo juntos depois de um de seus shows. Do lado, a caderneta velha, emoldurada agora, aberta na página da lista. Vários itens já tinham um cheque do lado. Peguei o telefone e liguei de volta para o Marcelo. Obrigado pela oportunidade, Marcelo, mas não, passa para frente sem mim. Oswaldo, você está louco? Isso é... Eu sei o que é. E ainda assim, não. Minha resposta é não. Desliguei e senti algo surpreendente. Não arrependimento. Alívio. Alívio profundo. Naquela noite, contei para Célia sobre a proposta e sobre minha recusa. Esperava que ela ficasse chocada, talvez brava, mas ela apenas sorriu e disse: "Estou orgulhosa de você." Naquele momento, percebi que ela realmente estava mudando também. 6 meses depois, Célia tomou sua própria decisão radical. Pediu demissão do escritório onde trabalhava havia 20 anos. Tinha recebido uma proposta para ser sócia, o cargo dos sonhos, e ela recusou. Em vez disso, abriu uma consultoria pequena, trabalhando meio período, escolhendo seus próprios clientes e projetos. "A gente não precisa de tanto dinheiro", ela disse. "Temos economias, temos investimentos. Podemos viver com muito menos e ter muito mais." Foi a primeira vez que ela disse isso, e eu soube que finalmente estávamos no mesmo caminho. Nos anos seguintes, eu ataquei aquela lista com determinação. Não com a determinação corporativa de fechar contratos, mas com a determinação genuína de viver experiências reais. Aprendi violão até conseguir tocar músicas inteiras. Não virei músico profissional, mas conseguia sentar com o Rafael e tocar junto. E aqueles momentos, pai e filho fazendo música juntos, valiam mais do que qualquer contrato milionário. Viajei pelo Brasil inteiro. Conheci o Pantanal, o Amazonas, a Chapada Diamantina. Lugares que eu via em documentários e pensava, um dia eu vou. E finalmente fui. Comecei a ler os livros que sempre quis ler, não livros de negócios ou autoajuda corporativa, literatura de verdade, filosofia, poesia. Sentava na varanda com um livro e passava horas ali, só lendo, pensando, existindo. Mas tinha um item na lista que eu evitava, o mais difícil, escrever sobre a vida do meu pai, sobre quem ele realmente foi. Esse item me assombrava, porque para escrever sobre ele, eu precisaria fazer as pazes com ele, com sua memória. Com tudo que ficou sem resolver entre nós. Levei 4 anos até ter coragem. Numa manhã de sábado, 5 anos depois do acidente, peguei o carro e dirigi até o cemitério onde meu pai estava enterrado. Não ia lá havia mais de 20 anos. Quando minha mãe morreu, 10 anos antes, eu tinha ido ao enterro dela, mas nem visitado o túmulo do meu pai. Encontrei a sepultura. Era simples, só uma lápide de mármore barato com o nome dele, as datas de nascimento e morte. Antônio Ferreira da Silva.
1921 até 1967. 46 anos de vida, 6 anos mais novo do que eu estava agora. Sentei no chão, na grama ao lado da sepultura e comecei a falar, em voz alta, sozinho como um louco. Oi, pai, faz tempo que não venho aqui. Na verdade, eu evitava vir, porque estava com raiva de você. Raiva por ter morrido e me deixado sozinho. Raiva por aquela última briga. Raiva porque você nunca me apoiou quando eu disse que queria fazer artes. As palavras saíam difíceis, entrecortadas por lágrimas, mas eu entendo agora, pai. Você estava com medo, medo de que eu passasse as mesmas dificuldades que você passou. Você queria que eu tivesse segurança, estabilidade, você queria me proteger, e eu passei a vida inteira achando que você estava tentando me controlar. Limpei as lágrimas e continuei. Sabe o que é engraçado? Eu passei 52 anos provando que você estava certo. Construí uma carreira sólida, ganhei dinheiro, tive sucesso, mas estava vazio, pai. Completamente vazio, porque não era a minha vida. Era a vida que achei que você queria que eu tivesse. O vento soprou, balançando as árvores do cemitério. Um pássaro cantou em algum lugar próximo, e eu senti, pela primeira vez, uma paz estranha. Eu tenho um filho agora. Você nunca conheceu ele. Rafael. Ele é músico. E sabe o que eu quase fiz? Quase cometi o mesmo erro que você. Quase forcei ele a seguir um caminho seguro, prático, que não era dele. Mas acordei a tempo, pai. Quebrei o ciclo. Fiquei ali por 2 horas, falando, chorando, lembrando. Lembrei das coisas boas. Das vezes que ele me levou para ver obras, me explicando como construir paredes, como calcular estruturas, o orgulho nos olhos dele quando eu tirava boas notas na escola, as piadas ruins que ele contava no jantar, o jeito que ele olhava para minha mãe. Ele não era perfeito, mas era meu pai. E ele me amava do jeito que sabia amar. Te perdoo, pai, eu disse finalmente, e me perdoo também. Por todos esses anos desperdiçados com raiva e ressentimento, por não ter vindo aqui antes, por ter levado tanto tempo para entender. Quando saí do cemitério, me senti diferente, mais leve, como se tivesse finalmente colocado para baixo uma mochila pesada que carregava havia décadas. Nas semanas seguintes, comecei a escrever. Não um livro elaborado ou uma biografia formal, apenas memórias. Histórias do meu pai, quem ele era, o que fazia, como vivia, as lutas dele, os sonhos dele, os medos dele. Escrevi sobre a última conversa que tivemos, sobre a briga, mas também sobre o contexto, sobre um homem que trabalhava 12 horas por dia em trabalho braçal, que tinha medo de que o filho passasse fome, que queria desesperadamente que o filho tivesse uma vida melhor. Escrevi com compaixão, com entendimento, com amor. Quando terminei, 3 meses depois, tinha um manuscrito de 100 páginas. Não era perfeito, provavelmente nunca seria publicado, mas era honesto, era real, e era minha forma de fazer as pazes. Dei uma cópia para o Rafael. Ele leu numa tarde inteira e depois veio falar comigo com os olhos vermelhos. Pai, isso é lindo. Obrigado por deixar eu conhecer meu avô, e naquele momento entendi algo profundo. Ao escrever sobre meu pai, ao perdoá-lo e entendê-lo, eu estava quebrando o ciclo não só para mim, mas para as próximas gerações. Rafael não ia carregar esse peso. Ele ia ser livre de uma forma que eu nunca fui. Foi nessa época, 7 anos depois do acidente, que Rafael conheceu Laura. Ela era violinista, tocava na mesma cena musical que ele. E quando ele me apresentou ela, vi nos olhos dele algo que eu raramente tinha visto nos meus próprios olhos quando olhava para Célia. Amor genuíno, livre, sem cálculo. Eles se casaram 1 ano depois, numa cerimônia pequena e linda, num sítio no interior. Sem pompas, sem formalidades excessivas. Apenas pessoas que realmente amavam, música ao vivo, comida caseira, risadas.
No discurso do pai do noivo, eu disse algo que vinha do fundo do coração. Rafael, você é mais corajoso do que eu jamais fui. Você escolheu seguir seu coração desde cedo, enquanto eu levei 52 anos para ter essa coragem. Você e Laura têm algo precioso: autenticidade. Não percam isso nunca. Não troquem isso por segurança falsa ou sucesso vazio. Você já tem tudo que importa. 2 anos depois, nasceu minha primeira neta, Helena. E quando segurei ela pela primeira vez, esse pequeno ser humano de 3 quilos nos meus braços, senti algo avassalador. Eu tinha 61 anos. Meu pai tinha morrido aos 46. Ele nunca me viu crescer completamente, nunca conheceu seu neto, nunca teve a chance de ver que seu filho, apesar de todos os erros e desvios, estava finalmente bem. Mas eu estava tendo essa chance. Estava vendo meu filho feliz, realizado, fazendo o que amava. Estava conhecendo minha neta, estava vivo e presente. E jurei, segurando aquela criança, que ia ser o avô que meu pai nunca teve chance de ser. Presente, disponível, amoroso. Não o avô que manda dinheiro no aniversário, mas nunca aparece. O avô que brinca, que conta histórias, que está ali. Nos anos seguintes, Helena foi seguida por mais 2 netos, Lucas e Maria. E esses 3 pequenos seres humanos me ensinaram mais sobre vida do que 50 anos de experiência corporativa. Criança não liga para seu currículo, não se impressiona com os prédios que você construiu. Eles só querem sua presença, sua atenção, seu amor. Eu passava tardes inteiras brincando com eles, fazendo aviões de papel, contando histórias inventadas, desenhando juntos. E eram as tardes mais ricas da minha vida. Um dia, Helena, que tinha uns 5 anos na época, me perguntou: "Vovô, você é velho?" "Sou, meu amor, bem velho. E você vai morrer logo?" A inocência brutal das crianças. Célia, que estava por perto, ficou horrorizada. Mas eu ri. Um dia eu vou morrer, sim. Todo mundo morre, mas não é para ter medo disso. É só parte da vida. Mas eu vou sentir saudade, ela disse, com aquela sinceridade pura. E eu vou estar sempre aqui, eu disse apontando para o coração dela. Nas histórias que contei, nas coisas que ensinei, no amor que dei, isso nunca morre. Naquela noite, deitado na cama, contei essa conversa para Célia. "Você tem medo de morrer?" Ela me perguntou. Pensei por um momento. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer sem ter vivido. Mas esse medo agora é muito menor do que era 10 anos atrás, porque nos últimos 10 anos eu vivi mais do que nos 50 anteriores. Estávamos chegando perto dos 70 anos. Célia tinha reduzido ainda mais seu trabalho, estava praticamente aposentada. Eu tinha saído completamente da empresa, vendido minha parte para Marcelo anos antes. Vivíamos confortavelmente com nossas economias e investimentos, mas com um padrão de vida muito mais simples do que antes. E éramos infinitamente mais felizes. Olhando para trás, para aqueles 20 anos de transformação desde o acidente, eu via claramente os padrões, as armadilhas em que caí, os sinais que ignorei durante décadas. E via também como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse acordado antes. Mas não adianta viver de arrependimento. O passado é passado. A única coisa que temos é agora. E o que fazemos com esse agora define quem somos. Eu estava com 72 anos quando tive a ideia de fazer esse vídeo. Estava conversando com meu neto Lucas, que tinha 15 anos. Ele estava estressado com escola, vestibular, futuro. Dizendo as mesmas coisas que eu dizia na idade dele. Preciso ter sucesso, preciso entrar numa boa faculdade, preciso garantir meu futuro. E eu olhei para ele e pensei, não, esse ciclo para aqui. Sentei com ele e contei minha história, toda ela. Os 52 anos desperdiçados, o acidente, a transformação, tudo. Ele escutou fascinado. No final ele disse, vovô,
Todo mundo deveria ouvir isso. E foi assim que decidi fazer este vídeo, porque meu neto tinha razão. As pessoas precisam ouvir isso, principalmente os jovens, que ainda têm tempo de não cometer os mesmos erros. Hoje tenho 73 anos e posso dizer com total honestidade que sou feliz. Não tenho o dinheiro que tinha, não tenho o status que tinha, não tenho o poder que tinha, mas tenho algo infinitamente mais valioso. Tenho memórias reais, tenho relacionamentos profundos, tenho paz, tenho presença. E quando meu dia chegar, quando eu fechar os olhos pela última vez, vou poder olhar para trás e dizer: valeu a pena. Não toda a vida, mas os últimos 21 anos, esses sim, valeram cada segundo. Então aqui estou eu, 73 anos de idade. Cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos marcadas pelo tempo. Olho no espelho e vejo um homem velho. Mas pela primeira vez na vida, quando olho nos meus próprios olhos, vejo alguém realmente vivo. Acordo todo dia por volta das 6 da manhã. Não porque tenho reuniões ou compromissos urgentes. Acordo porque quero aproveitar o dia. Faço um café, sento na varanda do apartamento e fico ali por 1 hora apenas observando a cidade acordar. São Paulo. Essa metrópole caótica que eu ajudei a construir, onde passei a vida inteira correndo sem nunca realmente ver. Agora eu vejo. E é bonito. 3 vezes por semana vou à casa do Rafael e da Laura. Busco os netos na escola, passo a tarde com eles. Fazemos coisas simples, jogos de tabuleiro, desenhos, caminhadas no parque. Helena agora tem 10 anos e está começando a tocar piano. Lucas tem 8 e é obcecado por dinossauros. Maria tem 5 e vive no mundo da imaginação dela. Eles não sabem, mas estão me ensinando a viver. De verdade. Criança sabe algo que adulto esquece. O presente é tudo o que existe. Eles não ficam remoendo o passado, não ficam ansiosos com o futuro. Estão aqui, agora, completamente presentes. Eu tento aprender isso com eles todos os dias. Célia e eu estamos juntos ainda. Não foi fácil. Tivemos momentos em que quase nos separamos durante essa transformação, porque quando você muda profundamente, seu relacionamento também precisa mudar. E nem sempre as duas pessoas mudam no mesmo ritmo ou na mesma direção, mas a gente escolheu ficar, escolheu reconstruir. E hoje, aos 73 e 70 anos, temos um casamento que nunca tivemos antes. Baseado em presença real, em conversas verdadeiras, em companheirismo genuíno. Na semana passada estávamos jantando juntos, algo simples que eu mesmo cozinhei, e ela olhou para mim e disse: "Você sabe que eu te amo mais agora do que amei em todos aqueles anos antes, né?" "Eu sei", respondi, "porque agora você está amando o Osvaldo de verdade, não a versão corporativa dele." Exatamente. Tenho pensado muito sobre o que quero dizer para vocês que estão assistindo isso. Porque eu sei que muitos de vocês estão exatamente onde eu estava há 21 anos atrás, presos, vivendo no piloto automático, dizendo a si mesmos que vão viver de verdade depois da promoção, depois de ganhar mais dinheiro, depois que os filhos crescerem, depois da aposentadoria. E eu preciso te dizer a verdade mais dura que aprendi. Esse depois nunca chega. Porque os objetivos sempre mudam, as metas sempre se movem. Sempre tem mais uma coisa que você precisa alcançar antes de finalmente se dar permissão para viver. É uma armadilha. E eu caí nela durante 52 anos. Deixa eu te contar sobre algumas das maiores mentiras que você provavelmente acredita agora. Mentiras que eu acreditei. Mentiras que quase destruíram minha vida. Primeira mentira: sucesso vai te fazer feliz. Eu tinha tudo que a sociedade diz que te faz bem-sucedido: dinheiro, status, respeito profissional, patrimônio, e era miserável. Porque sucesso, da forma como a sociedade define,
é só uma cenoura pendurada na sua frente para te fazer correr numa esteira infinita. Você consegue a promoção e se sente bem por 48 horas. Depois, precisa da próxima. Compra o carro importado e se sente bem por uma semana. Depois, já está de olho no modelo mais novo. É interminável. Felicidade de verdade não vem de conquistas externas. Vem de viver alinhado com quem você realmente é. De fazer coisas que têm significado real para você, não para os outros. Segunda mentira, você tem tempo, você não tem. Desculpa ser brutal, mas você não tem. Cada dia que passa é um dia a menos. Cada ano é um ano que nunca volta. E quanto mais você adia viver, menos vida sobra para viver. Quando eu tinha 50 anos, achei que ainda tinha décadas pela frente. E talvez tivesse. Mas essas décadas passam. Rápido. Incrivelmente rápido. Eu pisquei e estava com 60. Pisquei de novo e estava com 70. O tempo acelera conforme você envelhece. E cada dia desperdiçado fazendo coisas que não importam é um dia que você nunca recupera. Terceira mentira. Você pode compensar depois. As pessoas que você ama, elas não esperam para sempre. Seus pais estão envelhecendo todos os dias. Seus filhos estão crescendo todos os dias. Seus amigos estão seguindo suas vidas todos os dias. Eu pensei que poderia compensar depois o tempo que não passei com o Rafael. Que quando eu me aposentasse, a gente teria tempo de qualidade. Mas quando você deixa um relacionamento morrer por anos, você não ressuscita ele facilmente. Leva trabalho, leva humildade, leva tempo. Tive sorte de ter conseguido reconstruir com meu filho, mas conheço pessoas que deixaram para tarde demais. O pai morreu antes da reconciliação. O filho se afastou definitivamente. O casamento acabou. Não espere até que seja tarde demais. Quarta mentira. Sacrifício agora vale a pena no futuro. Quantas coisas você está sacrificando agora pela promessa de um futuro melhor? Sua saúde, trabalhando horas absurdas, seus relacionamentos, sempre ocupado demais, suas paixões, sem tempo para o que realmente ama. Eu sacrifiquei tudo por um futuro que, quando chegou, era vazio, porque eu tinha sacrificado todas as coisas que dariam significado para aquele futuro. O futuro é construído com os dias de hoje. Se seus dias de hoje são miseráveis, seu futuro será feito de memórias miseráveis. Quinta mentira. Dinheiro resolve tudo. Dinheiro resolve problemas de dinheiro. É útil, importante até certo ponto. Mas além de um nível básico de conforto e segurança, mais dinheiro não te faz mais feliz. Apenas te dá mais coisas para se preocupar. Eu tinha muito dinheiro e era infeliz. Agora tenho muito menos dinheiro e sou infinitamente mais feliz, porque aprendi a distinguir entre o que preciso e o que quero, entre o que é essencial e o que é só ruído. A gente vive numa sociedade que te empurra constantemente para consumir mais, ganhar mais, ter mais. Mas mais de quê? Mais coisas que vão te prender ainda mais na roda, mais responsabilidades que vão roubar mais do seu tempo. Liberdade não vem de ter mais, vem de precisar de menos. Agora deixa eu te contar o que realmente importa. As coisas que levei 21 anos para aprender depois de 52 anos vivendo errado. Primeiro, tempo é o único recurso que realmente importa. Você pode ganhar mais dinheiro, pode conseguir outra oportunidade de trabalho, pode comprar outra casa, outro carro, mas você não pode comprar mais tempo. O tempo que passou, passou, acabou, nunca volta. Então, a pergunta mais importante que você pode fazer todos os dias é: estou usando meu tempo da forma que realmente importa? Se a resposta for não, mude. Agora. Não segunda-feira. Não mês que vem. Não ano que vem. Agora. Segundo, relacionamentos são tudo. No final, o que resta são as pessoas.
As memórias com elas, o amor compartilhado, as risadas, as conversas, as conexões. Eu construí prédios que vão durar 100 anos. Mas quando eu morrer, ninguém vai se importar que foi o Osvaldo que construiu aquilo. Os prédios continuam, mas sem nenhuma conexão emocional comigo. Mas as memórias que construí com meus netos, o perdão que fiz com meu pai, o relacionamento que reconstruí com meu filho e minha esposa, isso fica, isso importa. Isso é legado de verdade. Invista nas pessoas que você ama. Não com dinheiro, com tempo, com presença, com vulnerabilidade, com amor real. Terceiro, viva a sua vida, não a vida que os outros esperam de você. Esse é difícil, porque desde criança te ensinam a buscar aprovação dos pais, dos professores, da sociedade. E você cresce acreditando que seu valor depende do que os outros pensam de você. Eu vivi 52 anos tentando impressionar pessoas. Meu pai morto, colegas de trabalho, clientes, a sociedade. E no final, sabe o que descobri? Ninguém se importava tanto quanto eu imaginava. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias vidas para ficar pensando na sua. Você tem uma vida, uma. Vai viver ela tentando agradar todo mundo ou vai viver ela de verdade? Quarto, você não precisa de muito para ser feliz. A felicidade não está nas coisas grandes, está nos pequenos momentos. Um café da manhã tranquilo, uma conversa boa, um pôr do sol bonito, risada com pessoas que você ama. Um livro que te toca, música que te move. Essas coisas são gratuitas ou quase, estão disponíveis agora. Você não precisa conquistar nada para merecê-las, mas a gente se convence que precisa de mais, sempre mais. Mais conquistas, mais coisas, mais status e perde a capacidade de apreciar o que já tem. Gratidão é um superpoder. Quando você aprende a ser grato pelo que tem, pelo momento presente, tudo muda. Quinto, está tudo bem mudar de ideia. Você não é obrigado a continuar num caminho só porque já investiu tempo nele. Você não é obrigado a manter uma carreira que te mata por dentro só porque estudou para aquilo. Você não é obrigado a viver de um jeito que não te faz feliz só porque é assim que sempre viveu. Mudar de ideia não é fraqueza, é sabedoria, é coragem. Eu mudei completamente de vida aos 52 anos e foi a melhor decisão que já tomei. Poderia ter mudado aos 30, aos 40. Cada ano que esperei foi um ano desperdiçado. Não espere até que seja óbvio demais. Não espere até bater no fundo. Não espere até um acidente te forçar a acordar. Acorde agora. Sexto, o medo vai estar sempre lá. Faça mesmo assim. Mudar dá medo. Sair da zona de conforto dá medo. Decepcionar expectativas dá medo. Eu tive medo durante toda a minha transformação. Medo de que desse errado, medo de me arrepender, medo de decepcionar as pessoas. Mas sabe o que dá mais medo? Chegar no final da vida e perceber que você nunca realmente viveu, que passou sua vida inteira com medo de viver. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Sétimo, a morte não é o inimigo. Viver sem viver é. Vou morrer. Você vai morrer, todo mundo vai morrer. Essa é a única certeza absoluta que temos. Então a pergunta não é se vamos morrer. É como vamos viver enquanto estamos vivos. Eu não tenho medo da morte. Tive por muito tempo, mas não tenho mais. Porque agora, quando meu dia chegar, vou poder olhar para trás e ver uma vida que valeu a pena. Não toda ela, mas os últimos 21 anos sim. E se eu morrer amanhã, está tudo bem. Porque hoje eu vivi. Hoje eu ri com meus netos. Hoje eu abracei minha esposa. Hoje eu fiz algo que tem significado para mim. Hoje eu vivi. Você pode dizer o mesmo? Deixa eu te fazer algumas perguntas e quero que você responda com honestidade brutal. Não para mim, para você mesmo. Se você morresse amanhã, estaria satisfeito com a vida que viveu até agora? Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, não porque precisava?
Você está vivendo a vida que quer ou a vida que acham que você deveria querer? Quantas vezes por dia você pensa em mudar algo importante e não faz nada a respeito? Você está presente com as pessoas que ama ou só fisicamente ali, enquanto sua mente está no trabalho, no celular, em qualquer lugar menos naquele momento? Se você tivesse apenas 5 anos de vida, o que mudaria imediatamente? Essas perguntas são desconfortáveis. Eu sei porque passei por elas, mas o desconforto dessas perguntas é pequeno comparado ao desconforto de chegar ao final da vida com arrependimentos. Tem uma frase que ouvi uma vez e que nunca esqueci: não existe vida fácil. Ou você sofre a dor da disciplina ou sofre a dor do arrependimento. A dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. Fazer mudanças agora é difícil. Mas viver com arrependimento para sempre é infinitamente pior. Eu sei que muitos de vocês vão assistir esse vídeo e pensar: é bonito, é inspirador, mas minha situação é diferente. Eu tenho contas a pagar, tenho família para sustentar, tenho responsabilidades. Eu sei, eu também tinha. E não estou dizendo para largar tudo irresponsavelmente. Não estou dizendo para abandonar suas obrigações. Estou dizendo para você questionar se todas essas obrigações são realmente obrigações ou se são gaiolas que você construiu para si mesmo. Estou dizendo para você examinar se está confundindo responsabilidade com autossabotagem. Estou dizendo para você considerar que talvez, só talvez, haja uma forma de viver que honre suas responsabilidades, mas também honre sua alma. Eu tinha responsabilidades. Tinha empresa, funcionários, família dependendo de mim. E ainda assim encontrei um jeito de mudar. Gradualmente, inteligentemente, mas determinadamente. Não use responsabilidades como desculpa para não viver. Use-as como motivação para viver melhor, para ser exemplo para as pessoas que dependem de você. Sabe o que o Rafael me disse uma vez, anos depois da minha transformação? Ele disse: pai, a melhor coisa que você fez por mim não foi o dinheiro que me deu para seguir minha música. Foi me mostrar que é possível mudar, que nunca é tarde demais para acordar. Isso me deu esperança. Seu exemplo importa mais do que você imagina. As pessoas ao seu redor estão observando, seus filhos, seus amigos, seus colegas, e quando você tem coragem de viver autenticamente, você dá permissão para eles fazerem o mesmo. Estou com 73 anos agora. Estatisticamente, talvez tenha mais 10 anos, talvez 15 se tiver muita sorte. Talvez menos, ninguém sabe, e está tudo bem. Porque esses últimos 21 anos foram mais ricos, mais reais, mais vivos do que os 52 anteriores. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao Osvaldo de 30 anos, eu diria: para agora, para de correr, para de perseguir coisas que não importam, para de adiar felicidade, para de viver no futuro. Vive agora, vive de verdade. Mas eu não posso voltar no tempo. Só posso estar aqui, agora, dizendo isso para você. Não desperdice 52 anos como eu desperdicei. Não espere por um acidente para acordar. Não espere até que seja quase tarde demais. Acorde hoje, agora, neste momento. Olhe ao seu redor. Você está vivo, respirando, com pessoas que te amam ou poderiam te amar se você se abrisse, com oportunidades de criar memórias reais, com tempo, ainda que limitado, para fazer diferente. O que você vai fazer com esse tempo? Vai continuar no piloto automático? Vai continuar perseguindo o sucesso que os outros definiram? Vai continuar adiando viver? Ou vai acordar? Eu fiz essa escolha aos 52 anos e mudou tudo. Você pode fazer essa escolha hoje. Seja qual for sua idade, 20, 30, 40, 50, 60, nunca é tarde demais enquanto você ainda está respirando. Mas também nunca é cedo demais.
Quanto antes você acordar, mais vida você tem pela frente para realmente viver. Meus netos me perguntam às vezes: vovô, qual foi seu maior erro na vida? E eu respondo: ter levado 52 anos para aprender a viver. E qual sua maior conquista? Ter aprendido enquanto ainda tinha tempo de fazer diferente. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Não é sobre mim, é sobre você. É sobre não cometer os mesmos erros que eu cometi. É sobre viver enquanto você está vivo. A vida é curta, absurdamente curta. E a maioria das pessoas percebe isso tarde demais. Não seja a maioria. Viva, de verdade. Agora. Estou com 73 anos. Se eu tiver sorte, talvez mais 10, 15 anos pela frente. Talvez menos. E está tudo bem, porque esses últimos 21 anos foram os mais ricos da minha vida. Não porque ganhei mais dinheiro, mas porque finalmente aprendi a viver de verdade. Você tem uma escolha agora, hoje. Continuar no piloto automático, perseguindo o sucesso que os outros definiram para você, adiando a felicidade para algum dia que nunca chega. Ou acordar. Perceber que o tempo está acabando mais rápido do que você pensa e que a vida que você está esperando para viver precisa começar agora. Não desperdice 52 anos como eu. Aprenda com os meus erros. Se isso tocou você de alguma forma, deixe um comentário me contando. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Inscreva no canal, porque tenho mais verdades para compartilhar. E não me resta muito tempo. O relógio está correndo. O que você vai fazer com o seu tempo?